A porção do hemisfério cerebelar, a porção tentorial do hemisfério cerebelar está relacionado com a artéria cerebelar superior. A artéria cerebelar superior se origina da porção alta da artéria basilar e descreve uma curva com convexidade voltada para baixo à medida que ela dá a volta no tronco cerebral, se dirigindo para a fissura cerebelo-mesencefálica. A artéria cerebelar superior passa abaixo do nervo oculomotor e se divide num tronco rostral e um tronco caudal. Esses ramos vão, após sair da fissura cerebelo-mesencefálica, vão irrigar a porção superior, vão irrigar o hemisfério, a porção tentorial do hemisfério cerebelar. A artéria relacionada com a superfície petrosa do cerebelo é a artéria cerebelar antero-inferior ou AICA. Essa artéria se origina do terço médio ou terço inferior da artéria basilar. Ela se direciona lateralmente em direção à superfície petrosa do cerebelo e ela comumente se divide em dois ramos. Um ramo, geralmente, o ramo mais importante geralmente é o ramo superior, que descreve lateralmente uma curva que se relaciona com o meato acústico interno e depois ela vai ganhar a superfície petrosa do cerebelo. O ramo inferior geralmente não é tão importante e se direciona à região próxima à oliva, à fosseta supra-olivar. Entretanto, essa anatomia é extremamente variável porque existe uma relação entre o território irrigado pela artéria cerebelar antero-inferior e a artéria cerebelar póstero-inferior. Neste caso, do lado direito, nós podemos ver que o ramo inferior é menos importante e a parte mais inferior da superfície petrosa é irrigada pela artéria cerebelar póstero-inferior ou PAICA. Entretanto, do lado esquerdo, nós podemos ver que o ramo superior da AICA é muito menor que o ramo inferior, e o ramo inferior da AICA, neste caso, vai suprir a irrigação da porção mais inferior da superfície petrosa, e nós podemos ver que a PAICA deste lado é muito menos importante do que do lado direito. A artéria relacionada à superfície suboccipital do cerebelo é a PAICA ou artéria cerebelar póstero-inferior.
A paica tem um trajeto complexo à medida que ela se origina da artéria vertebral e dá a volta no tronco cerebral para atingir a superfície suboccipital do cerebelo. Ela tem uma origem variável da artéria vertebral. Ela pode ter uma origem desde uma origem extradural até uma origem próxima à junção das artérias vertebrais. E o trajeto dela ao longo do tronco cerebral, à medida que ela dá a volta ao tronco cerebral, é extremamente variável. Nós podemos ver do lado esquerdo como ela faz uma curva complexa se relacionando ao nervo hipoglosso, mais lateralmente ao foramen jugular, passando entre as raízes do nervo vago e acessório, e depois então atingindo a região posterior do tronco cerebral. Enquanto que do lado direito ela se relaciona com o nervo hipoglosso e se direciona imediatamente posteriormente no tronco cerebral. Quando ela atinge a porção posterior do tronco cerebral, ela forma uma concavidade voltada para baixo e depois, então, ela se direciona superiormente, tendo relação, então, com a porção inferior do teto do quarto ventrículo, que nós podemos ver a tela coroide, o foramen de Magendie. Geralmente, essa curva inferior da paica está relacionada com a porção mais inferior da tonsila cerebelar. Entretanto, isso é muito variável, como nós podemos ver nesse slide, onde a paica se projeta quase na borda do foramen magno. Esse é um corte que mostra a relação entre a tonsila cerebelar e a fissura cerebelo-bulbar. Como nós falamos, essa fissura é extremamente complexa e ela se encontra entre uma porção dela se encontra entre a tonsila e a tela coroide. Outra porção mais superior vai se encontrar entre o polo superior da tonsila e o véu medular inferior. É interessante novamente chamar a atenção que o núcleo denteado se encontra logo superiormente ao polo superior da tonsila. A tonsila cerebelar possui um pedúnculo onde ela se conecta ao restante do hemisfério cerebelar, e esse pedúnculo da tonsila está localizado na porção superior e lateral. Portanto, todo o resto da tonsila cerebelar pode ser dissecado e na porção mais medial essa dissecção vai se dar ao longo da fissura cerebelo-bulbar. Nesse slide nós podemos ver também a porção superior do teto do quarto ventrículo. Nós podemos identificar o pedúnculo cerebelar superior, se continuando mais inferiormente com o núcleo denteado, e podemos identificar aquele espaço existente entre o véu medular superior e o pedúnculo cerebelar superior, que é o recesso superolateral. Aqui nós estamos identificando o nódulo e aqui nós temos a valécula. Nesse slide foi preservado apenas o nódulo e o véu medular inferior. A porção
inferior do quarto ventrículo nós não estamos vendo, porque ela ainda está coberta pela tela coroide. E nós podemos ver, então, a tela coroide até a sua porção inferior no foramen Magendie, e podemos ver o curso da paica. Então, a paica ela se estende superiormente, formando uma outra curva, agora de concavidade, de convexidade voltada para cima, muito próximo ao nódulo. Esse slide também é interessante notar como o nódulo, que é a porção mais inferior do verme cerebelar, na verdade, por causa do desenvolvimento do cerebelo, ele está jogado para cima. Nós podemos ver como ele se relaciona quase com a porção média do assoalho do quarto ventrículo. Nesse slide foi aberto a tela coroide do lado esquerdo e nós podemos ver o nódulo, o véu medular inferior. O véu medular inferior se continua lateralmente como o pedúnculo do flóculo, nós vemos o flóculo lateralmente. O recesso lateral, na verdade, ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte peduncular, que é aquela relacionada ao pedúnculo cerebelar inferior, e uma parte mais lateral, que vai se abrir no foramen de Luschka. Aqui nós retiramos todas as estruturas para mostrar o assoalho do quarto ventrículo. Nós temos três pedúnculos cerebelares: o pedúnculo cerebelar superior, o inferior e o médio. O pedúnculo cerebelar médio é o único que não faz contato direto com a cavidade do quarto ventrículo. Lateralmente, ao nível do recesso lateral, nós estamos vendo uma fina camada de substância branca, que é o chamado lábio romboide. O lábio romboide ele está localizado logo posteriormente ao glossofaríngeo e às raízes do vago e acessório, e ele vai formar a porção anterior e mais lateral do recesso lateral. Essa é uma visão do assoalho do quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo, nós podemos identificar imediatamente um sulco que divide esse assoalho em duas metades, que é o sulco mediano. Existe um outro sulco, que é o chamado sulco limitante, que não é tão nítido quanto o sulco mediano, mas que é importante porque ele vai delimitar entre o sulco limitante e o sulco mediano uma região que é chamada eminência média, onde estão localizados os núcleos motores. Lateralmente ao sulco limitante vão estar localizados os núcleos sensitivos. O sulco limitante possui duas pequenas depressões, uma fóvea superior e uma fóvea inferior, que tem valor localizatório. A fóvea superior se encontra imediatamente lateral ao colículo facial e a fóvea inferior se localiza imediatamente lateral ao triângulo do hipoglosso. Aqui nós podemos ver também as estrias medulares e podemos ver essa porção mais inferior do quarto ventrículo, onde vai se localizar o triângulo vagal. Essa é uma visão da superfície suboccipital do cerebelo, onde nós vamos reproduzir um acesso ao quarto ventrículo através da porção inferior do teto do quarto ventrículo.
Então, esse acesso pode ser realizado através da dissecção da fissura cerebelo-bulbar com a retração lateral das tonsilas cerebelares. Com isso, nós vamos estar expondo o nódulo, o véu medular inferior e a tela coroide, que podemos observar o foramen de Magendie. Os acessos ao quarto ventrículo comumente eram realizados e ainda são comumente realizados através de uma secção do verme cerebelar, principalmente da porção inferior do verme cerebelar. Mas nós podemos acessar também o quarto ventrículo apenas através da secção dessas duas finas membranas que são a tela coroide e o véu medular inferior. Aqui nós estamos vendo a abertura da tela coroide, expondo o interior do quarto ventrículo, desde o aqueduto até o óbex. E aqui nós vemos, em maior aumento, já a porção superior do teto do quarto ventrículo, com o véu medular superior, os pedúnculos cerebelares superiores lateralmente, e, portanto, o assoalho exposto desde o óbex até o aqueduto cerebral. Mais lateralmente, nós podemos expor também o recesso lateral, apenas obtendo um ângulo mais lateral com a retração da tonsila e expondo a porção lateral da tela coroide que forma o assoalho do recesso lateral. Apenas para a localização, aqui nós estamos vendo o óbex, estamos vendo a paica, a tonsila cerebelar e a porção inferior do verme cerebelar. Após a abertura da tela coroide na porção lateral, estamos expondo o recesso lateral inteiramente, desde a porção peduncular, com pedúnculo cerebelar inferior, até a porção mais lateral com foramen de Luschka. Aqui já podemos ver, inclusive, o flóculo e o lábio romboide.